Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, estou aqui de volta e eu queria hoje falar com vocês sobre um assunto muito interessante para aqueles que valorizam o que realmente faz você mudar aquilo que você está fazendo de errado. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, me dê essa moral aí. Você que não gosta de comentar nada, deixe pelo menos um oi, fale qualquer coisa. Isso ajuda muito o canal, o engajamento das pessoas. Diga aqui pra mim se você entende alguma coisa sobre a palavra de Deus. Fala aqui também nos comentários o que você acha dos canais que estão surgindo aí para ajudar as pessoas a se encontrarem na vida. Talvez uma única palavra de alguém faça diferença na vida daquele que ainda não percebeu o que está acontecendo. Que Deus nos abençoe. Mais um conteúdo aí. Vamos embora pro vídeo. Oi, tudo bom? É isso aí, né? É maravilhoso a gente falar daquilo que a gente entende, não é? É muito bom você falar daquilo que você tem propriedade, daquilo que você consegue passar para outra pessoa com facilidade. E ao longo da minha vida, eu venho percebendo que as pessoas param para me ouvir de certa forma. E isso me deu, assim, uma certa força para eu estar aqui. Na verdade, eu só estou aqui hoje porque minha esposa me deu maior força, falou que eu deveria fazer sim um canal para mim. E eu estou aqui me aventurando aqui no YouTube, né? Falando daquilo que eu gosto, daquilo que eu sempre vivi, que é o meio em que eu hoje vivo, que é o Evangelho. Eu procuro ter propriedade naquilo que falo, com soberania, que é a questão de você falar com autoridade. Você ter autoridade é você colocar a outra pessoa que está ouvindo a entender que o que você está falando é de grande proveito para ela. Não só isso, mas testificando daquilo que falo com a minha vida. E eu sempre procuro dizer essas coisas. E eu queria dar um conselho a vocês. Nunca entrem em assuntos que vocês não entendam. Se quiser entrar até para ouvir, isso é muito bom, joia. Mas se for um assunto que você não domina, por favor, procure primeiro, antes de conversar com alguém sobre isso, saber o que exatamente aquilo significa. Isso trará para você um conforto numa hora de sair de uma situação. Porque do mesmo modo que você ouvindo o que você não gosta e tendo dentro de você um conhecimento sobre aquilo, você vai evitar de arrumar um atrito, porque você sabe que a outra pessoa não domina aquilo. Você sabendo o que realmente importa, o que realmente você vai tentar mostrar a esta pessoa que aquilo não é assim. Por isso eu digo para você, não entre nesse tipo de assunto, porque a palavra de Deus nos fala assim. Lá em Lucas 8, versículo 10, Jesus diz assim: E ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Agora você me pergunta, por que então Jesus falava em parábolas? Jesus falava em parábolas porque as parábolas protegem o texto, o verdadeiro sentido do que Jesus queria falar, daqueles que não valorizam isso. Eu sempre tive curiosidade de saber o que Jesus dizia, porque eu acredito nele. Por isso que eu digo, quando você não entende de um assunto, não fale desse assunto. Não busque momentos tristes em sua vida que você tenha, às vezes, que entrar em uma discussão que vai dar errado para você, porque você não domina isso. Você não domina aquele assunto. Muitas vezes, nós tentamos trazer as pessoas a entenderem, ou melhor, queremos fazer com que as pessoas sejam obrigadas a aceitar aquilo que falamos, simplesmente porque queremos que assim seja. Isso nunca vai dar certo, isso causa contenda. O jeito mais fácil de você conseguir isso é afirmando e confirmando que você não sabe o que está falando, através de confirmar uma mentira. E isso vai ser rapidamente descoberto, porque as pessoas, elas vão pesquisar. Então você cairá no descrédito.
porque você não sabe do que está falando e depois poderá até pedir desculpas. E eu acho que esse é o melhor caminho, quando você reconhece que está errado, você voltar atrás e buscar ali o entendimento daquilo que foi dito por você de uma maneira errada, porque você não entendia e nem dominava o assunto. Por isso é sempre bom buscar conselhos na palavra de Deus. Escutem só o que lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 12, a palavra de Deus nos diz: Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua própria corrupção. A palavra de Deus aqui, ela é clara quanto a você tomar cuidado, até mesmo para ouvir. E hoje, se você não estiver sabendo de certos assuntos, você fica refém daquilo que você não sabe. Quanto mais conhecimento em relação a certos assuntos, você é até um pouco incisivo. Todos os assuntos em que você não domina, você vira uma presa fácil para quem entende, ou até mesmo para supostos, vamos dizer assim, pessoas que gostam de usurpar. Os mentirosos, eles inventam coisas que, se você não sabe, ele poderá sim pisotear em você, porque ele pode inventar uma história que não é verdadeira só para poder humilhar você. E isso será terrivelmente para a vida dele uma coisa muito terrível, porque um momento ou outro você vai descobrir o que é real e vai voltar. E de certa maneira, se for um assunto entre um colegiado, por exemplo, onde as pessoas se reúnem como a igreja, assim, vamos dizer, for um assunto assim, você vai passar vergonha. Tanto ele quanto você vão passar vergonha, porque os dois estarão ignorantemente destruídos no sentido de ensino, porque todos vão perceber que não passam de pessoas ignorantes no sentido de passar para o outro algum tipo de ensinamento. Meus irmãos, uma vasta literatura empírica mostra que, na prática, o que ocorre é que quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acredita saber. A estranha observação ganhou um nome oficial em 1999, o chamado efeito Dunning-Kruger. A homenagem foi feita a dois professores de psicologia americanos. Um chamava David Dunning e outro Justin Kruger, que investigaram o fenômeno. Essa dupla, então, resolveu fazer um teste com voluntários que envolvia responder perguntas de lógica e gramática. Antes de revelarem os resultados, os pesquisadores pediram às pessoas para avaliarem suas próprias performances. E aí é que as coisas ficaram interessantes. Os que ficaram melhor nos classificados subestimaram seus resultados, acreditando estar apenas acima da média ou mesmo na média. Já os que erraram mais perguntas eram os que mais se superestimavam, ou seja, achavam que sabiam. E, na verdade, apenas era uma suposição. De fato, quase todos no grupo dos 25% que mais erraram classificaram a si mesmos entre os 33% melhores. É impressionante. E assim nós vamos vivendo a nossa vida. Eu estou aqui tentando passar para vocês aquilo que me apraz, ou seja, que me deixa feliz, e tento passar para vocês aquilo que eu busquei conhecer dentro da palavra de Deus e dentro da minha convivência secular, a minha experiência como homem na sociedade. Nós podemos ver que a palavra de Deus, ela nos dá vários conselhos. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, busque sim um entendimento espiritual, para que Deus possa dar a você, além do entendimento natural que você já tem, aquele que Deus te deu por natureza, por parecer com Ele, por ser feito à imagem e semelhança dele. Você pensa, você pode analisar, você pode sentir, você pode fazer, você pode tudo que Deus faz, você pode fazer, porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Então, todo assunto que você for abordar, que você tenha, sim, responsabilidade, pois o ouvido do outro não é obrigado a ouvir aquilo que não é real. A mentira, ela afasta as pessoas umas das outras. A maior mentira que existe é o ser humano que diz que não mente. Existem pessoas que gostam de viver mentindo e aquelas que não querem mentir. Isso é fato. Isso é uma coisa real. O que não é real é que alguma dessas pessoas, desses dois tipos de pessoas, não mentem. Todas as pessoas mentem. A palavra de Deus fala que todos nós fomos destituídos de Deus por isso. Não por mentir, mas por quê? Porque pecamos. Os nossos primeiros pais nos colocaram nessa encruzilhada, vamos assim dizer.
Isso é muito prerrogativo, ou seja, você quer entender às vezes, quando você é inteligente, você então quer entender por que aquela pessoa age de maneira tão destrutiva. Na maioria das vezes elas conseguem sim destruir a vida das outras pessoas porque não tem uma índole, um jeito de viver que as colocam no seu lugar. Eu só quero dizer uma coisa, essas pessoas são colocadas no lugar pela própria palavra que se denomina como condição de ser o que é. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, quando Jesus fala isso, Ele puxa para Ele a responsabilidade. Ele diz que Ele é a verdade. Jesus está dizendo assim, olha, eu sou o início. Se você duvida disso, é porque você não crê em mim. Eu sou o início de tudo. Eu estava com Deus, eu era Deus, eu sou Deus. Jesus fala isso claramente, nós vemos isso. Se você vive uma vida longe da presença de Deus, fazendo o que você quer fazer, olha, por muitas vezes eu me pego entristecendo a Deus nos meus atos, mas só por isso vou desistir de continuar a tentar, agradecendo aquele que me criou, que me deu a oportunidade de existir. Qual outro motivo que eu teria de estar aqui na Terra, a não ser adorando, engrandecendo o nome daquele que me criou, a não ser que eu viva uma vida completamente alheia, aleatória, uma vida que acredita sim que não tem ninguém que possa ter morrido por você, que ninguém possa ter feito tudo por você, que alguém tenha criado tudo. Poxa, eu vejo tantas coisas sendo criadas pelo homem. Nós criamos tanta coisa, não acreditamos no simples fato de que fomos também criados, como criamos. Todos nós, independente daquilo que existe na face da terra, teve a autorização de Deus para existir. Eu estou sendo até um pouco distraído aqui para falar isso em autorização. Deus não deu autorização, não, Deus fez. Mas se você nesse momento ainda está aqui no vídeo, vendo o que eu estou falando, nós precisamos propagar a verdade, buscando na fonte a verdade. Não existe verdade que não seja real. Não existe uma verdade relativa, não existe uma verdade que não é absoluta, não existe isso, não existe meia verdade. A facilidade com que nos depredamos, nos destruímos como seres humanos, quando nos comportamos como os animais. Nós somos seres humanos que, quando conhecemos nossa outra parte, nós fazemos com que a humanidade continue. Eu queria dizer para você o seguinte, não fuja da verdade, porque se você tentar fazer isso, lá na frente você vai ver que você vai estar andando em círculo. Você vai estar pagando para ver e talvez você não tenha o valor necessário para pagar para ver. O maior valor que você tem hoje é a sua vida. Se você não cuidar da sua vida, tanto espiritual como material, você vai sofrer as consequências inevitavelmente. Poderia dizer qualquer coisa aqui, mas eu não posso falar para você qualquer coisa. Eu tenho que falar para você o que Deus me autoriza a falar. Deus me autoriza a dizer para você que se você não mudar de vida, independentemente se ela vai bem no sentido material, no sentido emocional, no sentido de estar longe da presença de Deus, longe de tudo que você acha, talvez você esteja passando até por uma depressão, não sei. Em todos os sentidos da sua vida, se você não tomar a direção de buscar a Cristo, a Deus, você vai sim, quando chegar no dia do julgamento final, você vai sim ficar longe eternamente daquele que deu a você a eternidade, que é a sua existência. A sua existência era para ser eterna. O pecado, ele matou o homem. É como uma folha quando você tira ela do galho. O ser humano foi tirado do galho, foi desconectado do galho e saiu voando pelo vento e tornou-se uma folha seca. Uma folha que devagarzinho ali, depois que solta lá do galho, ela vai morrendo. E é exatamente assim a nossa vida. Nós, depois que soltamos, depois que nascemos, né? Depois que somos gerados ali no ventre de nossa mãe, a gente, depois que nasce, a gente começa a morrer ali. É a mesma coisa que acontece quando a folha se desliga do galho da árvore. Ela começa a morrer. E a árvore da vida, que é Jesus Cristo, nos deu uma nova chance de enxerto. É enxerto mesmo, quando você é enxertado ali e você começa a receber daquela árvore a vida novamente, então você para de secar. Espiritualmente falando, você é uma pessoa dependente de Deus de todas as formas, tanto física como espiritual. O físico é apenas para que você possa achar que você tem o controle. Quando Deus endurece o coração de Faraó, Deus não faz isso porque ele tinha raiva de Faraó. Deus faz isso porque sabia que Faraó ia soltar o povo dele apenas para que as pragas não chegassem ao Egito.
porque ele era, além de tirano, ele era covarde. Porque geralmente quem tem o poder mostra as suas unhas. Quem tem o poder nas mãos, ele consegue, de certa forma, obrigar você a fazer coisas que você não quer fazer. Porque você deve à autoridade, à obediência. Deus nos ordena assim. Nós dependemos única e exclusivamente da verdade para que possamos ser livres. Qualquer outro fato vai colocar você escravo. Todos os grupos da sociedade, se a verdade ela não permanecer, você vai ser escravo da mentira. Eu queria dizer para você nesse momento, onde você estiver, por favor, tente entender as coisas como elas são, buscando conhecimento. Hoje o assunto é você buscar conhecimento para que você não seja escravo da mentira, para que você seja liberto pela verdade, passe a ser escravo da verdade. Se você for escravo da verdade, você pagará um preço que é alto sim hoje, fisicamente falando, mas espiritualmente você se livrará de uma condenação eterna. Deus ele trabalha em nossas mentes. E se você não consegue enxergar isso, é porque há uma trave nos seus olhos. A palavra de Deus fala sobre essa trave, que o homem ele não consegue enxergar aquilo que é óbvio, aquilo que é sensato. Não separe o homem de Deus de nada, que neste mundo você é responsável. Não existe isso. Em todas as áreas da sua vida, você é o mesmo homem. Embora você possa até mentir para você, olha, na política eu sou uma pessoa, na igreja eu sou outra pessoa. Eu não posso envolver política com a igreja, mas a igreja está dentro da política. Você sabia que a igreja não paga impostos por causa da política? Por exemplo, se entrar lá uma pessoa que de agora em diante vai querer cobrar impostos da igreja, a igreja vai ter que pagar impostos. Está vendo como estamos envolvidos diretamente com política? Se uma pessoa entrar lá hoje e quiser acabar com a política, quiser acabar com a igreja, fechar a igreja, e se o Congresso aceitar isso, ele vai fechar a igreja. Então você tem que se envolver sim, você tem que ser uma pessoa e escolher um lado ali e votar na pessoa conscientemente, por causa daquilo que ela é, por causa das coisas que ela fala. Prestar atenção nisso. Deus, ele usa os seus ouvidos como direção. Você vai ter a direção que você quiser e você vai se empenhar nisso. Eu preciso que você entenda que Deus está em todas as nossas áreas. Deus nunca vai deixar de falar de política dentro da igreja, nunca. Jesus, ele lidava diretamente com esses caras. Ele falava duro. Foram eles que jogaram Jesus na cruz também, junto com a população, junto com o povo. Por isso você tem que estar inteirado dessas coisas. Você tem que ser uma pessoa que busca isso, que corre atrás disso, porque Deus nos fez assim. Nós temos que estar cada dia mais buscando conhecer as coisas. Se aprofunde em todos os assuntos. Seja um atleta de ponta quando o assunto for conhecimento. Em todas as áreas da sua vida, não seja escravo de uma mente vazia, de uma mente que não tem conhecimento de nada. Se você quer começar muito bem, comece pela palavra de Deus, comece estudando a palavra de Deus, comece a colocar a mente de Cristo na sua mente, porque Deus diz que daí em diante Ele vai escrever o que está escrito na sua lei dentro do seu coração. Ele vai escrever lá o que você precisa saber para que você não sofra eternamente. Que Deus abençoe esse conteúdo, que Deus nos abençoe sempre e que você volte aqui nesse canal. Por favor, você que está me vendo aí, ó, você que está aí me prestigiando, vá nos comentários, comente o que você acha sobre tudo que eu falei, o que você não gosta, o que você gosta. Por favor, comente aqui nos comentários. Isso ia fazer muito bem para o canal, muito bem para nós, para que nós possamos juntos conversar mais, trazermos mais conteúdos para isso, tá bom? E não vai embora agora não. Tem mais um pedacinho aí de vídeo que você não vai querer perder, eu tenho certeza disso, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele fala de todas as formas conosco. Ele fala em cada detalhe da sua natureza, da sua criação. Ele fala conosco. Por favor, continue vendo o vídeo e não se esqueça de dar o gostei e de ir lá no comentário falar um olá, pelo menos, tá bom? Que Deus assim nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.